Eu acho que o nosso desafio é fazer essa mesma colaboração funcionar dentro do setor de serviços. Mas à medida que a gente consegue identificar ali as oportunidades de ganha-ganha para todo mundo, eu acho que tem espaço para todo mundo, né? A colaboração, a inovação e a sustentabilidade são pilares essenciais para o futuro da mineração. Mas como esses elementos se convergem na prática para transformar o setor mineral? No episódio de hoje, conversamos com um executivo com mais de 2 décadas de experiência na indústria da mineração, que nos trouxe seus insights, como liderar e inspirar equipes a alcançarem resultados extraordinários em cenários complexos e desafiadores. Vamos lá? Eu sou Bruno Amaral e este é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Sejam muito bem-vindos ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral e estamos com um parceiro incrível com vocês. Não tenho o Gustavo, mas estou muito bem representado aqui com o nosso parceiro, Alex Perman. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite. E quando a gente fala de inovação e colaboração, pessoal, mais importante de tudo é ter players na mesa que debatem com a gente sobre colaboração e produtividade na indústria da construção. O Alex, ele está hoje como vice-presidente da Ausenco. Ele tem mais de 20 anos de experiência no mercado, pessoal. E acho que é legal, quando a gente olha para a experiência do Alex, ele já foi owner, já foi consultor, já esteve em diversas localidades do planeta, então trazendo experiência internacional. E sem dúvida vamos ter um bate-papo muito legal falando sobre implantação de projetos e falando sobre o papel da engenharia e também de como que a gente consegue fazer o melhor para a nossa indústria da construção. Alex, muito obrigado pela participação, meu amigo. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço o convite e me sinto muito honrado de estar aqui conversando com você hoje, conversando com seus ouvintes. Acho que esse podcast aqui é um dos podcasts melhores do Brasil, aí, com certeza. E várias pessoas incríveis já passaram por aqui, então muita honra. Eu que agradeço o convite. Não, eu que agradeço. E é legal, pessoal, falar um pouco de como é que eu conheci o Alex. O Alex também quem não segue o Alex, pessoal, fica a dica aqui já. Escreve muito artigo legal, tem muita coisa boa que você fala, já te sigo. E a gente se conheceu debatendo até um tema que a gente está falando aqui antes, sobre colaboração na indústria da construção. Então, bate-papo incrível. Alex, agora para quem não te conhece, você puder falar um pouquinho da tua trajetória, você que teve diversas experiências, então é legal você contar um pouquinho por você, você que é engenheiro de Minas, de formação, teve diversas experiências de formação fora do Brasil, então acho que tem muito conhecimento para trazer, mas fala um pouquinho para a gente da sua trajetória e hoje você como vice-presidente da Ausenco. Não, bacana, vamos lá. É uma história... Uma jornada, São, na verdade, 25 anos. Estou fazendo 25 anos de formado esse ano. Caramba, parabéns. Mas comecei um pouquinho antes, 25 anos de formado de engenharia. Mas eu comecei, a minha carreira mesmo foi quando eu fiz meu curso técnico. Eu fiz curso técnico em edificações no Cefet. E ali eu já comecei a atuar um pouco profissionalmente, fiz alguns estágios na área de construção civil. Mas era um momento difícil, isso em 1990 e poucos, mercado bem deprimido e bem complicado. Então eu decidi ali que eu não queria fazer engenharia civil, mas sempre gostei de engenharia. Então eu queria fazer uma outra engenharia. E mineração sempre foi muito presente na minha casa. O meu avô, ele trabalhou com mineração. Ele trabalhou naquela mina de Raposos, da Anglo Gold. Sei, pô, legal. Há muitos anos atrás. E sempre foi muito presente em casa e eu sempre fiquei com aquilo ali. E eu acabei optando por fazer engenharia de Minas. Fiz engenharia de Minas na UFMG. Me apaixonei pelo curso. Engenharia de Minas é um curso fantástico. É uma engenharia que trabalha com a natureza. Isso é muito legal. E aí me formei no final dos anos 2000, comecei a trabalhar já na faculdade, fazendo estágio, e eu gostava muito de programação,
e gostava muito de fazer desenhos e desenho em 3D. Então, lá naquela época... Que legal, cara. Eu já trabalhava muito com desenho de mina em 3D, então me especializei muito nisso. Desenhar as minas em 3D. E eu fui contratado pela Anglo Gold em 2001, justamente para poder fazer o primeiro desenho full em 3D da mina subterrânea. Que fantástico. Que na época já existiam os 3Ds, mas a equipe de topografia fazia algumas partes da mina, não fazia a mina inteira. E eu fui contratado para justamente integrar isso, começar a fazer os desenhos e fazer as galerias, fazer os acessos de ventilação, os raises de ventilação, os sistemas de ventilação. E depois a gente integrava isso com as atividades a serem executadas. Então, na verdade, era um 4D ali, né? Já naquela época, já, 25 2001, anos, né? 25 anos atrás. E fui muito feliz, né? Dentro dessa atuação. E isso, com o tempo, isso foi abrindo algumas oportunidades para mim. Né? Então, eu fui convidado nesse ano que eu entrei, no final do ano, acredito, final de 2001, para participar de um grupo que estava fazendo um estudo de aprofundamento da mina. Então, foi minha primeira experiência com projetos de mineração. E eu entrei bem no iniciozinho. Então, assim, eu peguei o FEL 1, né, conceitual, desenvolvemos um conceitual, eu fazendo 3D, a gente discutindo ali a logística, a estratégia, produção, foi muito bacana. Já simulando o que seria uma POC já. Já seria, exatamente. E era um projeto importante, era um projeto de aprofundamento da mina, e que inclusive levou a planta lá de Nova Lima, do Queiroz, para Sabará. Hoje o minério é processado, né, ele faz uma primeira etapa de processo e é transportado para Nova Lima o concentrado, né, para a produção de ouro em Nova Lima. Na época se transportava o minério pelo teleférico. Então era um investimento grande, era um investimento de cerca de 170 milhões de dólares de aprofundamento, de construção dessa planta. E eu brinco o seguinte, naquela época, quando a gente começou a estudar esse projeto, em 2001, o ouro estava valendo 150 dólares a onça. E quando a gente terminou o FEL 2, ele já estava em 400 dólares a onça. Já era um absurdo. A gente já comemorava que o projeto já tinha sido aprovado, porque o preço do ouro era o maior das últimas décadas. Né? Pico histórico. Extraordinário. E hoje a gente vê ali... Né? Quase 3 mil. Quase 3 mil. Quase 3.900. Né? Mas foi um projeto muito bacana, aprendi muito. Eu fazia parte de uma equipe, a gente tinha uma equipe lá na empresa, que era uma equipe de serviços técnicos, com basicamente todas as disciplinas, toda a engenharia era feita in-house, tinha alguns parceiros ali que ajudavam, mas foi um período de muita aprendizagem e tal. E aí, mais ou menos por volta de 2004, a Anglo Gold ela fez uma fusão com a Ashanti. A Ashanti era uma empresa africana, ela era chamada Ashanti Goldfields. Ela tinha alguns ativos lá na África. Alguns ativos eram até já uma parceria com a Anglo Gold. E a Anglo Gold fez a fusão com a Ashanti, formou a Anglo Gold Ashanti em 2004. E aí eu fui para Gana para ajudar na... era uma implementação, né? Era uma operação da Ashanti. A Ashanti era uma empresa estatal. Uma loucura. A gente chegou lá, não tinha processo de nada. Você tinha por volta de 25 mil pessoas trabalhando na mina. Caramba! Era uma coisa inacreditável. O meu departamento de serviços técnicos, ele tinha por volta de umas 400, 500 pessoas. E o que você percebeu de grandes diferenças do que você tinha aqui na Anglo Gold Brasil aqui para lá, assim, em relação à tecnologia? Era gigante. Aqui eu já fazia desenho 3D com... Quase um 4D já, né? Quase era um 4D. Era um 4D, com POC e tudo. E já com computadores potentes, já com sistemas... né? Claro que naquela época... Mas já eram computadores, né, com uma capacidade de processamento muito boa. E quando a gente chegou lá, eu tinha uma equipe
de aproximadamente 150 desenhistas que desenhavam toda a mina à mão, Caramba. no Nanquim. Aham. E o nosso desafio era justamente Fazer. fazer isso ficar digital. Aham. Né? Então a gente teve que fazer todo um processo de digitalização do histórico todo de desenho. Foi uma loucura. Eu fiquei 3 anos lá, a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho, acho que a gente conseguiu, no final a gente conseguiu digitalizar isso. Eu deixei uma equipe lá bem treinada para poder fazer, por exemplo, modelamento de recurso, reserva, essas coisas todas era feito de uma maneira bem complicada, assim. E a gente conseguiu estruturar isso, colocar isso dentro de um padrão de mercado, de fazer estimativas, né, corretas. E aí, no final desses 3 anos, voltei para o Brasil, voltei para a Anglo Gold e voltei para essa equipe de projetos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos projetos que hoje já estão até em operação. Então, por exemplo, a mina de Córrego do Sítio, Sim, sim. a gente começou lá nessa época, fizemos todo o estudo, ela foi implementada, a gente implementou Lamego, a gente implementou uma mina na Patagônia subterrânea. A Anglo Gold ela tinha uma mina na Patagônia, era um open pit, e nós fizemos todo um trabalho para fazer uma mina subterrânea para esse depósito lá. E aí fiquei desenvolvendo esses projetos, com bastante foco ali em mineração subterrânea, ouro. Depois de 9 anos eu resolvi sair um pouco da Anglo Gold e aceitei um desafio para ir para a Mongólia. Fiquei 1 ano na Mongólia. Já era um open pit, uma outra experiência também. Antes eu estava muito focado na área de planejamento de mina. Você estava em qual empresa na Mongólia? A Mongólia chamava Centera Gold. Centera Gold, sim. Uma empresa extraordinária, uma empresa pequena, canadense, mas extraordinária. E fiquei 1 ano, infelizmente. Foi breve, mas tiveram algumas condições lá que foram um pouco complicadas. Nessa época, isso foi em 2010, a Mongólia ela havia sido descoberto um depósito gigantesco de cobre da Rio Tinto, chamado de Oyu Tolgoi, uma das maiores minas de cobre no mundo, uma mina subterrânea de block caving enorme. Em 2010 ela foi descoberta e como ela era muito grande, e a Mongólia era um país muito pobre na época, então ela chegava a representar 40%, 50% do PIB do país. Caramba! Então eles tiveram que fazer uma reestruturação de tudo. Toda a política mineral, ambiental, tudo teve que ser revisto. E essa operação que eu estava trabalhando na Mongólia, a gente estava fazendo uma construção de uma planta nova e abrindo uma outra mina a uns 40 quilômetros, mais ou menos. E essa foi a minha primeira experiência operacional, porque eu estava responsável pela operação, pela expansão, Já saindo da engenharia pela infra. Processo. Um desafio enorme, com outra língua. Eles falavam... Quantas pessoas no seu time nessa época? Devia ter por volta de umas 20, 25 pessoas. Desculpa Fora perguntar, os mas contratados você tá com também. quantos anos nessa época? Isso foi 2010, eu estava com 35 anos. Pô, legal, novo, hein, cara? Muito novo, para muita desafio. responsabilidade, né? Legal. Muito desafio. Mas foi muito bacana, foi legal. Mas aí a gente começou a ficar numa situação complicada porque a mina que a gente estava desenvolvendo para abrir, e eu estava comissionando essa mina, ela teve que paralisar as operações porque as licenças foram suspensas enquanto eles estavam fazendo essa revisão. E aí, nesse período, eu acabei recebendo um convite para voltar para o Brasil. E trabalhar... fui para Votorantim Metais, lá em São Paulo. Eu ficava... eu era responsável pelo planejamento de longo prazo de todas as operações da VM. Nos 3 negócios que ela tinha na época, né? Que era zinco, alumínio e níquel. E aí foi a minha primeira experiência fora do ouro. Até então, era
totalmente ouro. Aí eu comecei a aprender um pouco sobre base metals, que é outro bicho, né? Você precisa de muita logística. Você pega só commodity boa, né? Cobre, ouro. Cobre, ouro, zinco. Terras raras. Terras raras, chumbo, prata. Eu já mexi com praticamente quase tudo. Mas foi uma experiência muito bacana. E eu era responsável pelo pipeline de projetos da VM. Então, todos os projetos das 3 commodities em FEL1 e FEL2 ficavam na minha carteira. Então, eu desenvolvi 1 zilhão de projetos. Né? Na época, a gente estudou, por exemplo, FEL1, FEL2 de Aripuanã, que hoje já está em operação. Estudamos alguns projetos no Peru. Eu trabalhava bastante com alguns projetos lá no Peru, com muito desafio também, altitude. Né? Desenvolvemos alguns bons projetos de bauxita aqui também. Tem alguns em operação, inclusive. E outros grandes projetos. Meu primeiro mega projeto foi nessa época. Foi um projeto de bauxita e a gente queria fazer uma refinaria de alumina no Pará. Se você fosse fazer um paralelo, né? Aí começando lá atrás, no Anglo Gold aqui, depois você foi para a Mongólia e agora no Brasil, o que você enxergaria de diferença em relação a desafios na implantação de projetos? Nossa, mudou muita coisa. Eu acho que evoluiu muito. A Votorantim, ela era uma empresa muito estruturada e ela seguia bastante a metodologia FEL. E nessa época eu tive a oportunidade de aprender muito sobre FEL. Participei de vários cursos do IPA, fui para congressos do IPA nos Estados Unidos e eu acho que é um processo incrível. O processo FEL, eu acho que ele é pouco entendido no Brasil. Eu acho que até hoje tem muita gente que fala, mas ainda não entende. Talvez a gente negligencia. A gente está começando o nosso ele é um processo muito bem estruturado. Você consegue, você tem um benchmarking por trás ali, identificando exatamente o que dá certo e o que dá errado. Né? Com estatísticas. Mas eu acho que muita coisa mudou. Né? Hoje em dia, acho que a velocidade é outra. Né? Hoje a gente o acesso à informação tem maior. Então, o acesso à informação é muito maior. Né? Então, assim, antigamente você ficava um ano e meio em cada fase. Né? FEL1, FEL2. Eu terminava o FEL1, depois começava o FEL2, depois... Aí fazia os gates, gate reviews. Bem definido. Aí voltava, desenvolvia de novo, aí mudava a rota, criava e ficava nesse loop. Hoje em dia as coisas são um pouco diferentes. Né? Hoje em dia a gente está numa velocidade muito maior, a gente vive num mundo de muita incerteza. Né? A gente tem aí todas essas influências geopolíticas, né? Que afetam muito o nosso mercado ali. Sim. Custo de capital, incerteza geopolítica. Assim. É enorme, a certeza é enorme. Né? E, ao mesmo tempo, uma velocidade muito grande de tecnologia. Né? Então, assim, aquele mesmo timing que a gente tinha para desenvolver os projetos naquela época, hoje em dia, isso não é possível mais. Sim, né? sim. E aí eu acho que aí é onde que é o nosso desafio hoje. Então, assim, a gente encontrar um outro modelo que possa representar um pouco mais a nossa realidade. Vamos falar sobre isso. Vamos. Vamos. Você estava falando né, que você estava na Votorantim e tendo essa aprendizagem. E depois da Votorantim? Bom, depois da Votorantim, eu acabei voltando para a África de novo. Como viajante. Eu fui para Tanzânia para trabalhar pela Barrick, numa mina de ouro, que foi uma mega experiência para mim. Porque ao longo da minha carreira toda eu aprendi a entender o negócio de mineração, a enxergar o negócio de mineração e como a gente consegue... qual o potencial de criar valor na mineração. E eu acho que lá na Tanzânia eu consegui aplicar isso na prática. Porque era um ativo impressionante, riquíssimo, mas mal engenheirado. Então, por exemplo, era uma mina que os veios eram veios estreitos e que você tinha ali um teor médio de 60 gramas por tonelada. E a gente produzia 4, 5. Ou seja, a gente tinha uma diluição absurda. E ela era praticamente um ativo economicamente inviável. Então, assim, ele ficou
5 anos sem gerar, só no prejuízo, só no vermelho. E a Barrick fez umas mudanças. Então, ela pegou 3 ativos que ela tinha na Tanzânia, formou uma empresa, abriu capital, criou uma estrutura organizacional independente. Ela passou a ser o sócio majoritário, mas era uma estrutura independente. Sim. E eu cheguei nessa época, com a nova administração, a gente buscando fazer um modelo diferente. Né? Então, essa questão de diluição, por exemplo, a gente trabalhou fortemente essa questão de diluição, fizemos um trabalho enorme no planejamento para poder desenhar stopes com menos diluição, na geotecnia, para conseguir operar esses stopes com segurança, na operação, aprendendo como a gente fazia toda a furação e com a malha adequada. Então, assim, foi um trabalho super Ponta a ponta. multidisciplinar e o resultado foi impressionante. O resultado que a gente alcançou, a gente conseguiu reduzir a diluição, a gente fazia stopes de 4 a 6 metros de largura, porque se dizia que era daquele jeito que era possível fazer, e a gente passou isso para 1,5. O teor que era de 4, 6, ali, a gente praticamente dobrou, passamos ele para 12. A gente tinha um problema muito grande de geotécnico, porque os stopes eles eram operados com muito desmonte. Então, você tinha um espaçamento ali de linhas de perfuração ali de 2,5 metros e detonava. Quando chegava no final do stope lá com 20 metros, o maciço estava todo abalado. Então, a gente tinha muito problema geomecânico. E aí fizemos um trabalho para poder conseguir melhorar a perfuração, a malha, o tipo de explosivo. E começamos a desmontar esse stope em 2 detonações. Rápido. E aí com isso você aumentava a velocidade, você estava com o teor mais alto, diminuía transporte, você deixava de transportar estéreo, passava a transportar só minério. Então a produtividade deu Explodiu. um salto. Então, assim, foi uma grande escola para mim, foi um grande aprendizado. O que você leva que foi o diferencial de ter esse olhar mais integrado e essa geração de valor na engenharia? O que você acha que foi o diferencial para vocês lá? Então, eu acho que essa visão mais holística, né, de entender o processo de ponta a ponta, isso faz uma diferença enorme. Né? Em qualquer atividade. Né? Isso é um dos aprendizados que eu carrego muito hoje. Né? Então, hoje eu trabalho um pouco já na Ausenco, né? A gente discute muito isso. Né? Como é que a gente pode ajudar nossos clientes de ponta a ponta? Né? Que a gente brinca lá que é o mining to port. Né? A gente consegue atuar em todas as etapas e ter essa visão holística e fazer essa captura de valor de forma bem mais maximizada. Né? Quando a gente trabalha ali, eu acho que muito... Visão ensilada só no seu pedacinho, isso não agrega valor. Né? Não agrega valor. Às vezes você consegue fazer até uma boa né, maximização de valor, mas às vezes é um valor desse tamanho que você está deixando para trás. Então foi muito aprendizado. Bom, da Tanzânia eu voltei para o Brasil de novo, e aí passei mais um tempo aqui, aí comecei a trabalhar um pouco com... tive oportunidade também na OZ Minerals, no Pará. Fui lá para o Paraupebas. Trabalhei um tempo de novo na Anglo Gold também. E aí nos últimos 5 anos eu comecei a mover muito, né, para o lado ali de serviços. Então comecei a trabalhar como consultor, numa consultoria australiana. Depois passei para uma empresa de engenharia, onde eu estava liderando a equipe regional. Então a gente tinha projetos em toda a região, Chile, Peru, Brasil. E mais recente agora na Ausenco, né, que eu estou muito feliz de estar lá na Ausenco, empresa fantástica. E começando essa jornada aí com a Ausenco. E muito feliz aí. Então, eu tive uma carreira assim, muito diversificada, que me trouxe muito aprendizado. E o que você traz? E é legal, né? Quando a gente está falando do C2 Hub, né? O convite aí, né? Para o pessoal conhecer o C2 Hub, e a gente está falando sobre colaboração, né? E muitas vezes, quando a gente fala em colaboração, é um pouco sentar, né? No sapato do outro e ter essa empatia.
E você já pôde, você tá indo, né? Já foi Auner. Você foi Auner na visão ali técnica, que começou na Anglo Gold, depois você passou ali para a parte de mina, na implantação. Pôde, né, ser consultor, ou seja, entender ali boas práticas. Depois, e agora na área de engenharia, sempre está na visão de processo. O que você enxerga e isso vai ser uma jornada que vai te dando diferentes perspectivas, né? Acho que isso que é legal. Sim, isso que é legal. Você vai ter essa visão assim mais ampliada. E saber o olhar de cada um. Mas o que você enxerga hoje de talvez oportunidades na mesa para a nossa audiência, que esse olhar teu, né, mais sistêmico te trouxe de valor? O que você enxerga hoje como oportunidade de melhoria para o nosso mercado? Nesse sentido, né? O que isso trouxe para quem o Alex, né? Eu acho que tem muita oportunidade, assim. Eu acho que a gente evoluiu muito em termos de tecnologia, de sistemas, de integração de sistemas, né? Mas eu acho que ainda tem muito espaço ainda para melhoria. Acho que quando a gente pega o processo de ponta a ponta, desde lá da mina, né? Até ali no final da produção ali né, do concentrado do metal, esse processo ele ainda é segmentado em termos de sistemas, né? E isso acaba criando alguns desafios para a gente conseguir fazer isso de uma forma mais otimizada, né? Então, às vezes, a gente fica muito focado ali, né, numa etapa do processo, no processamento ali, né, na planta. Então, a gente tem um bom sistema ali de softwares, né, que se integram ali com empresas ali que vão fazer a construção ali do ativo. Mas, muitas vezes, isso não está conectado lá com a ponta lá da geologia lá, que é onde que tudo começa, né? E tem um gap enorme e que eu acho que está evoluindo. Então, recentemente, eu tive a oportunidade de visitar uma operação da Vale. Eles estão fazendo um trabalho de sondagem e escaneando os furos. E estão fazendo um trabalho extraordinário. Então, eles sondam, eles já fazem as análises químicas, físicas, e a informação digital já sai na hora. Né? Então, por exemplo, eles têm capacidade hoje de analisar acho que algo em torno de 15, 20 elementos, que não é o que a gente ainda... Antigamente era 1 ou 2, né? Era ouro e cobre, ouro e prata e sei lá mais o que tinha lá, a gente nem sabia. Hoje em dia a gente já tem capacidade de enxergar um monte de coisa. Então talvez alguns elementos ali, eles possam até ser economicamente viáveis e antes eles não eram vistos. Nem olhava para eles. Nem olhava para aquilo. E hoje em dia talvez seja. Né? E, inclusive aquilo ali, dentro, né, à medida que ele é processado, você julgava aquilo fora. Como estéreo, na verdade, ele como vai ser... estéreo, na verdade, aquilo ali tem alguma... Nem é um subproduto, né? Na verdade, ele entra como uma commodity também que você vai talvez alcançar até mais valor, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente tem essa possibilidade. Mas ainda é um processo ainda que... Incipiente, né? Incipiente. E aí talvez um ponto, né? Que a gente tem que discutir, até a própria Vera, a gente traz muito isso, né? Da visão do ativo digital. Porque uma vez que eu tenho, né? O meu ciclo de vida end-to-end, né? Que você trouxe um ciclo de vida de mineração. Tem minha cadeia de valor ali dos processos e tem isso como, né, um grande ativo digital que eu consigo conectar, isso vai sendo exponencial, né? Porque eu jogo informação para esse ativo digital, consequentemente eu consigo ter ali, aumentar meu nível de maturidade e eu consigo processar mais. Então, acho que... E aí a gente consegue quebrar silos, talvez, né? Então, exatamente, exatamente. Pô. E hoje em dia, com inteligência artificial, você imagina o que é possível fazer. Então temos um terreno muito fértil. Olhando numa visão de produtividade, eu queria trazer agora, avançando nessa temática, também que a gente tem ali de visão de silos, numa temática de digitalização, o que você enxerga como grandes ofensores tanto da produtividade e quanto time to market? E aí, olhando para o nosso mercado, aí eu falando Brasil, né? Você que esteve fora, então acho que é legal fazer esses paralelos também. Recente, eu estava lendo um paper falando que o nosso time to market Brasil ele tem um dos ciclos talvez mais longos da implantação de projetos na mineração. O que você enxerga hoje que a gente poderia fazer diferente, né, para trazer, né, um time to market que faça sentido para o negócio? A gente sabe que tem fatores externos, né, que aí tudo bem, e que também que a gente poderia capturar mais produtividade na implantação de projetos.
Excelente pergunta, Bruno. Eu acho que tudo passa pela comunicação. Eu acho que um dos principais desafios que eu vejo é justamente a comunicação. Né? A comunicação dessas partes do processo, né? Por exemplo, da empresa de engenharia, né? Com a empresa que vai fazer a construção ali da estrutura metálica, por exemplo, né? Com o cliente, do cliente com essas partes. Né? Então, esse processo de comunicação, ele traz muita perda de tempo. Né? Traz retrabalho. Então, acho que quando a gente consegue digitalizar esse processo, essa digitalização ela ajuda. Né? Mas quando o processo não é bem digitalizado, né? Por exemplo, quando você não tem um processo, um BIM, por exemplo. Que tem uma plataforma de colaboração, né? Você tá ali fazendo os designs ali, muitas vezes, na Ausenco, a gente desenvolve basicamente projetos em 3D. Né? Mas alguns clientes ainda pedem projeto em 2D. Isso dificulta um pouco, né? Essa conexão entre as partes, né? E aumenta essa necessidade de comunicação. E a comunicação é um desafio. Né? Então, quando a gente vê alguns processos, por exemplo, Agile, é um processo que ele exercita mais a comunicação. Então, isso acelera os projetos. Né? Há alguns anos a gente vem discutindo um pouco a questão do Agile, né? Em empresas de engenharia. Existe, assim, sempre um receio. Puxa, conecta, não conecta. Isso, Mas eu acho que o fundamento principal é que você põe todo mundo junto, numa sala, com um monte de desafio. Fala, agora nós só saímos daqui quando a gente resolver isso aqui juntos. Aí a coisa sai com mais... E trazendo a mentalidade da Agile para a mesa, priorizar o que é valor para o cliente. Né? Exatamente. Assim, ter essa clareza de valor, criação de backlog. Esse é um outro ponto super importante. Que muitas vezes a gente esquece o que é... É o que você falou, né? Eu vou estar focado aqui na minha entrega parcial, mas, cara, o que é valor para o cliente, na visão do todo, e eu consigo aportar isso na mesa, né? Exatamente. E às vezes isso não é claro nem para o cliente. Sim. Às vezes você tem que trabalhar isso com o cliente, né? Mostrar para ele qual que é realmente o valor, porque às vezes ele não está vendo. E aí o ponto, né, voltando vou trazer um outro ponto que talvez é um ofensor também, a forma de contratação. Né? Porque se a engenharia, né, que ela vai entregar valor, tem uma contratação, você falou, talvez olhando um formato, né? Vou ter um pagamento em formato. Como é que eu trago valor para a engenharia se eu não estou pagando para a inteligência da engenharia? Exatamente. Então, acho que esse também é um outro ofensor que... Esse é um outro ofensor importante. Porque eu não consigo conectar, né? Trazendo até um pouco, né? O Gustavo, né? Não está aqui hoje, mas ele traz muita visão da AWP, né? Os sentimentos, Gustavo. Como que eu consigo ter esse sequenciamento do fluxo de valor do projeto, que eu vou cadenciar a engenharia com procurement e a construção, né? Falando um pouquinho da AWP aqui. E se eu tenho isso de forma analógica, né? Qual é a informação que eu tenho na minha engenharia para ter essa conexão? Aí eu começo a ter um problema de comunicação. Exatamente. E aí eu tendo um problema de comunicação, eu vou impactar no meu time to market. Impactando no time to market, eu tenho um projeto pior, né? Eu acho que tem uma questão aí também, assim, eu acho que algumas empresas, não todas, né? Eu acho que existe ali uma questão, acho que no podcast com o Takeda, vocês discutiram um pouco isso, né? O papel dos suprimentos. Né? Eu acho que muitas vezes, assim, tecnicamente isso é bem entendido. Mas às vezes isso vai se perdendo até chegar nos suprimentos. E quando os suprimentos faz a contratação final, talvez esse muitas vezes não é um driver. Então acaba comprando-se ali um preço mais barato, né? Um A1 equivalente. E aí você perde essa oportunidade de criação de valor. Acho que a gente tem... Assim, eu fui suprimentos durante muito tempo, né? Trabalho na área de inteligência de suprimentos na própria Vale. Claro que a gente tem uma oportunidade de melhoria. Acho que talvez, e aí tem uma temática que o C2 traz, ele talvez é um problema tão complexo, né? Ele é um problema complexo, né? Que eu vou ter, um problema complexo. Né? De resolver, porque muitas vezes eu tenho que dar uma celeridade no contrato, e eu preciso ter contratos padrões, e aí eu vou no mercado fazer isso, mas eu percebo hoje o mercado mais aberto a essas mudanças também. Né? Acho que a gente tem trago para a mesa, vocês tragam, a Veron traz para a mesa algumas provocações, e ela é muito potencializada pelo que você trouxe da engenharia digital, né? Eu queria trazer agora, além da engenharia digital, o que você percebe de inovações e tecnologia no nosso setor
que corroboram para essa melhoria de produtividade, corroboram para a gente ter, né, um time to market mais eficiente? O que você enxerga, que o mercado hoje tem de novas tendências, né, conectando a Ausen com uma empresa global, que são oportunidades de melhoria no nosso negócio? Olha, acho que tem... Bom, acho que os softwares 3Ds, hoje em dia, eles têm evoluído bastante, né? Isso tem ajudado muito. O processo BIM também está crescendo bastante. Agora eu vejo, recentemente lá na Ausenco, nós fizemos uma discussão bem bacana de como a inteligência artificial pode começar a impactar positivamente algumas partes do nosso processo. Então, assim, tem diversas ferramentas que já estão sendo utilizadas que vão ajudar muito, né? Então, por exemplo, você pode ter soluções preditivas que vão acompanhando a evolução do seu projeto e à medida que algum evento ali comece a ocorrer, né, isso já começa a te avisar antecipadamente quais os riscos e qual o potencial de impacto. Né? Então, isso, eu acho que isso já está começando a chegar. Legal, né? legal. Então, acho que é um negócio que vai ajudar muito a gente. Né? Vai ajudar muito o gerente de projeto, né? No caso, ter mais controle sobre o projeto e visualizar melhor os impactos. Né? Porque, no final, a gente não quer ter impacto. Né? Impacto na qualidade é terrível, impacto no custo é terrível, no prazo é terrível. Então, se a gente controla isso de uma forma mais preditiva, eu consigo antecipar. Com certeza que a gente vai ter mudança, né? Agora, exatamente. Se eu não tenho essa, né, se eu não tenho acesso à informação para tomar de decisão, eu fico brincando que vira sorte, né? Não é... exatamente. E a gente até teve um episódio, se for o Taqueira, a gente teve um episódio que a gente trouxe o Cruel, um abraço, o Cruel, ele falando aí de umas tendências de IA dos agentes, né? Dos agentes de inteligência artificial. E recentemente, agora, a OpenAI já lançando o produto de agentes, né, para trabalhar. Ou seja, se eu não tenho uma base sólida, né? Para quem não está fazendo transformação digital, pessoal. Exatamente. Se eu não tenho uma base sólida, não tenho um modelo de engenharia digital, alguém vai estar na nossa frente. Então, acho que fica... É um local de sim ou sim a gente vai ter esse avanço. Eu queria avançar um pouco nessa temática de que a gente trouxe sobre colaboração e entender assim, como é que você enxerga hoje o nosso nível de maturidade? A gente fez essa pergunta que o Taqueda também sempre faz, né? Acho que a Vera ela prega isso. Como é que você enxerga a nossa maturidade em relação à colaboração entre o mercado? Né? Então a gente está falando, você já foi Auner, você já foi consultor, você hoje está numa grande empresa de engenharia e implantação de projetos. Como é que você enxerga hoje o nosso nível de colaboração? E não na temática de abraçar a árvore, né? Colaboração na perspectiva de comunicação, de cada um ter alinhamentos objetivos, do que vai ser feito. Como é que você enxerga hoje a nossa maturidade em relação a isso? E o que você enxerga que a gente poderia fazer melhor? Bom, isso é uma boa discussão, né? Acho que cabe um podcast aqui só para... Chamar o Davi para a mesa também, quem sabe, Davi? Mas bom, lá na Ausenco nós temos uma interação muito grande com o Mining Hub. Né? A gente participa bastante, a gente acredita que aquele ecossistema colaborativo, né? Que eu acho que é o que está sendo desenvolvido no Sítio Hub também, que vai ser, né, bem legal. Isso é um grande exemplo do amadurecimento do processo de colaboração dentro do setor de mineração. Né? Mas eu acho que assim, o setor ele sempre foi muito colaborativo. Sim. Né? Desde o início da minha carreira, eu nunca tive problema de fazer benchmarking em outras empresas. Né? Por exemplo, aquele exemplo que eu citei da redução da diluição lá na Tanzânia, a gente foi lá na Austrália visitar uma mina lá que fazia esse tipo de operação, aprender com eles e sempre uma transparência muito grande. Né? Então, entre empresas de mineração, essa colaboração ela sempre existiu. Né? Eu acho que o nosso desafio é fazer essa mesma colaboração funcionar dentro do setor de serviços. Na visão do projeto. Né? Na visão do projeto. Né? Porque eu ainda vejo, às vezes, ainda muita competição. Né? Isso acaba inibindo um pouco esse processo de colaboração. Mas à medida que a gente consegue identificar ali as oportunidades de ganha-ganha para todo mundo, eu acho que tem espaço para todo mundo. Né? É um mercado carente de soluções. Né? E igual eu comentei, assim, a gente trabalha com a natureza.
né? Você está extraindo um Sim. produto ali da natureza. Aham. Isso tem uma gama ali de oportunidades gigantescas. Que a gente não está olhando para isso, né? Que a gente não está olhando para isso, né? Eu acho que a gente precisa, através do Sítio Hub, através do Mine Hub, através dessas, dessas entidades que nos ajudam a trabalhar de forma mais colaborativa, isso acaba virando um pouco mais uma cultura ali, talvez, né? Sim. E um alinhamento mais modo, né, de modo mais olhar diferente para as coisas. Um alinhamento mais claro de objetivos, ou seja, é o que você falou, não é uma visão de ganha-perde, né? Ou perde e ganha. Cara, ganha-ganha. Ganha para todo mundo. Né? Só que se o ciclo de valor não estiver organizado, não vai ter. Aí não vai ter colaboração mesmo. Porque eu vou estar brigando contigo em relação ao contrato, você comigo, e eu esqueço, eu tô na lama ali enterrado que eu não consigo ver, né, o melhor para o projeto. Acho que enfim. Eu queria agora, saindo dessa temática aí para um outro bloco, trazendo, que a gente conversou ontem também, na visão de transição energética. Então, o Brasil, o João esteve aqui com a gente também falando, João Paulo, né? Joãozinho. Joãozinho. Esteve aqui com a gente também, a gente estava falando sobre transição energética. Queria assim, ouvir de você, né, o papel, e você também é um escritor de transição energética, que a gente segue. Falar um pouquinho para a gente, né, do papel do Brasil nesse celeiro de transição energética e como é que você enxerga hoje nosso posicionamento com relação a isso, né? Não, muito bacana. Esse é um tema que eu sou apaixonado por ele. Eu acho que eu passei a ver um pouco a transição energética muito no modelo de uma mega tendência. Quando eu comecei a minha história, a minha jornada, foi numa década que foi a década da China. Né? A China começou a produzir tudo e comprar tudo. Né? O boom de commodities. O boom de commodities, tudo. Né? Isso impulsionou o mercado para um outro patamar. Né? O minério de ferro, por exemplo, eu lembro quando eu me formei, eu fiz uma visita numa mina de ferro, e o engenheiro triste, rapaz, ele estava desolado ali. Poxa, o preço do minério é muito baixo, era $15 por tonelada. Caramba. E o preço de custo de produção era em torno de 6, por aí. Não era o business que a gente tem hoje, né? Não era o business que a gente teve hoje. Né? Então, depois daquele boom, o minério foi para 100 e tanto. Né? As margens, né? Que hoje você ainda tem custo de produção ainda, sei lá, que varia de 15 a 30, às vezes um pouco mais, mas são boas margens, né? Isso viabiliza negócios, né? Então, hoje em dia, né, quando a gente vê isso um pouco aí, eu acho que a gente tem esse desafio grande aí de fazer isso, né, isso acontecer, assim. Mas a transição, assim, voltando um pouco para o tema da transição aqui, por ser uma mega tendência, né, eu acho que ela começa a abrir mercados que antes não existiam. Né? E eu acho que isso é que me encanta muito nessa questão da transição energética. Né? Primeiro, que a mineração ela é positivamente impactada pela transição energética. Num primeiro momento. Né? A siderurgia também ela começa a ser impactada. Toda a cadeia de produção vai ser impactada. Isso não é um hype, eu acredito. Né? Porque antigamente, por exemplo, quando eu trabalhei, né, numa mina subterrânea de ouro, assim, você fica ali exposto ali aquela quantidade de equipamento, calor, né, fuligem de diesel. Né? É uma condição insalubre. Né? Quando eu morei na Mongólia, ela era a energia dela era gerada por 3 termoelétricas na cidade de Ulaanbaatar. Bruno, era uma poluição, cara, uma coisa inacreditável. Eu chegava no final de semana em casa, assim, eu passava a semana toda na mina e voltava para o final de semana para casa. Passava a mão na mesa, assim, era preto. Caramba. De fuligem. Não dá para viver nessas condições hoje em dia. Ainda bem que a gente melhorou, né, cara? Né? Independente se é carro elétrico, não o que é, mas é insalubre. Não faz sentido a gente viver isso mais. Né? Isso é premissa, né? É premissa. Né? Então, assim, eu não vou ficar construindo, né, termoelétrica e colocando todo mundo nessa situação. Eu posso até fazer uma termoelétrica, mas ela tem que ser mais limpa, né? Mais clean. Então, assim, essa visão é que eu acho que a sociedade nos cobra hoje em dia. Né? Isso é um movimento de sociedade. Eu acho que não é nem um movimento tanto de mercado.
Acho que o mercado ele vem sofrendo um impacto. Né? Então, há uns anos atrás, eu estava desenvolvendo alguns projetos de eletrificação de frotas de caminhão. Né? Porque, por exemplo, você vai produzir o cobre, o lítio, para fazer bateria, para fazer né, cabos, para produzir carros elétricos ali que vão poluir menos. Né? Não faz sentido você lá na mina poluir. Eu tenho que voltar na cadeia, não faz sentido. Não faz sentido. Não é greenwash, né? Exatamente. Acho que, e a própria empresa produtora do veículo, ela já começa a se preocupar com isso. Sim, né? sim. Uma conscientização da cadeia. Exatamente. Então, eu comecei a desenvolver alguns projetos muito interessantes. Aqui na América Latina, principalmente Chile e Peru, tem investido muito na eletrificação de equipamentos. Equipamento de grande porte. Né? Caminhões de 400 toneladas. E são muitos caminhões. Né? Tem operação com 150, 200 caminhões. Então, isso gera uma demanda para o mercado enorme. Então, você precisa fazer todo um novo sistema né, elétrico para a sua operação. Né? Isso gera uma demanda maior de energia. Né? Requer muita inovação. Né? Você está trabalhando ali com sistemas ainda... Né? Bateria ainda que está em processo de transformação. O carregamento da bateria, carregamento dinâmico. Aí o tempo de ciclo ele impacta. O tempo de ciclo impacta. Então, assim, tem muita engenharia para se fazer nesses sistemas. E eu acho que para a gente né, que trabalha com a engenharia, né, isso é fascinante. Que abre um novo mercado. É uma oportunidade da gente criar realmente, fazer realmente engenharia, né, fazer uma coisa nova. Então, assim, ela abre muita oportunidade. E aí, por isso, até que eu comecei a escrever um pouco sobre isso né, legal. no LinkedIn. Ou seja, aquele boom que a gente viu de commodities da China lá atrás, agora a gente tem um boom, iniciando um novo ciclo, né? Iniciando um novo ciclo na transição energética. Na transição energética. É o que eu acredito. E aí, de novo, a gente Eu acho que é onde a gente está começando ainda a subir essa onda aí. E aí a gente, de novo, bem posicionado. Né? Se a gente estava bem posicionado na minério de ferro, a gente está agora bem posicionado em outras commodities minerais. Eu queria fazer alguns paralelos agora. A gente debateu isso também sobre porte das empresas, né? Falando um pouco de mineração, né? Que é onde eu atuo bastante também aqui dentro da Veron. Comparando, né? Então a gente tem as grandes mineradoras, né? As major mines, a gente tem as médias, né? Estou falando de mineradoras ali junior ou minor mining. Como é que você entende, né? De boas práticas que eventualmente que a gente poderia ter, né? Numa major para levar para uma minor ou vice-versa? Ou seja, a gente estava falando... A gente falou lá atrás em relação ao ciclo de Fel, né? Que lá atrás o ciclo de Fel era muito bem definido, gastava 1 ano e meio ali né? Entre os gates. E hoje no mercado que eu tenho, né? Mudança do Trump toda hora, né? Incerteza de commodity mineral, incerteza geopolítica. Se eu não tenho isso mais ágil, eu não consigo gerar valor. Eu tenho uma estrutura que é mais enxuta também nessas empresas. Mas ao mesmo tempo eu não posso negligenciar a evolução da maturidade da engenharia, porque a gente falando agora no questão de risco, né? De risco, né? Então, como é que você enxerga esse paralelo, né? Que ele tem um aumento de complexidade, mas ele tem uma visão de mercado que eu tenho, um mercado mais incerto, exigindo uma maior eficiência de custos e tolerando menos desvio, né? Porque é um mercado mais competitivo. Cara, esse é um tema fantástico, assim. Esse time to market... Lá na Ausenco, a gente trabalha com muitos clientes no segmento de transição energética. Né? Tanto de minério de ferro, quanto cobre, terras raras. E o timing deles é um timing curto. Né? O mercado dessas commodities ele é muito variável. Sim. Né? E as ondas de variabilidade são muito curtas. Né? Então, por exemplo, o lítio estava num momento excelente, começou a desenvolver um monte de projeto, depois o preço caiu, daqui a pouco ele vai subir de novo. Né? Então, assim, você tem que aproveitar aquela janela ali, a janela é normalmente curta. Né? Então, assim, o nosso grande desafio é conseguir reescrever aqueles processos que a gente tinha lá, que a gente conversou de FEL 1, FEL 2, FEL 3, com uma outra visão. Né? Uma outra visão mais curta. Né?
Assim, como é que você consegue desenvolver os estágios de projeto sem ter que terminar um para começar o outro? Né? O que você consegue fazer muitas vezes ali em paralelo? Paralelismo, né? Vou ter algum fast track, né? Exatamente. E sem risco. Sem né? expor risco. De forma consciente para que você não tenha risco de impactar, de ter retrabalho lá na frente, né? Aumento de custo, né? Perda de qualidade. Então, esse é o nosso principal desafio hoje em dia. Eu acho que vejo várias iniciativas. Nós temos as nossas soluções na Ausenco, mas eu acho que esse é um grande desafio. Eu acho que é uma grande oportunidade, eu acho que, na verdade, para a gente conseguir identificar. E eu acho que é uma tendência, isso não vai mudar. Porque, na verdade, ela vai retroalimentar as majors, né? Porque se eu consigo otimizar um processo que ele é mais... Talvez você fala cadenciado, um processo que ele é mais, né, dilatado, se eu consigo fazer mais enxuto, por que não? Né? Tem um ponto interessante aqui, eu acho, que quando a gente pensa, assim, por exemplo, nas majors e talvez ali nas empresas médias, né, eu acho que as majors, elas, assim, até pela dimensão dos projetos, elas possuem processos que precisam muitas vezes ser rígidos mesmos. Né? Para dar governança, né? Por causa da governança, né? Então, assim, você tem todo um processo de aprovação, você tem um processo ali de risco, você tem um portfólio muito grande de projetos, né? Você precisa avaliar ali como é que você distribui aquela, né, execução daqueles projetos. Então, isso acaba fazendo com que essas empresas elas sejam realmente um pouco mais lentas. Né? Sim. As médias, isso já é um pouco diferente, né? Porque a média, muitas vezes, ela tem um projeto. Sim. Né? Um grande projeto. Um grande projeto. E ela precisa desenvolver aquele projeto, ela depende daquele projeto. Então, ela é mais ágil. Né? Então, assim, eu acho que é um segmento ali onde que a gente consegue aplicar essa questão da agilidade de uma forma mais prática ali, mais enfática, porque é a realidade deles. Né? E foi o que você falou, a mentalidade ágil, ou seja, não é reinventar a roda, ou seja, como é que eu trago o agilismo agora, boas práticas de gestão, e aí acho que é esse balanço, né? Porque eu tenho que trazer as metodologias agora para aportar valor para o negócio, não aportar valor para a metodologia, né? Eu falo muito isso, não adianta olhar o AWP pelo AWP, o BIM pelo BIM, o ágil pelo ágil. Tá? Mas qual dor que esses caras vão resolver? Exatamente. Para entregar valor para o negócio. Mas aí eu queria trazer uma vertente, como é que você enxerga o nível de consciência do mercado em relação a essas boas práticas e pessoas, né? Que aí a gente está falando agora de pessoas. O Brasil, ele tem uma carência de engenharia. Você falou lá atrás, né? Quando eu formei, eu lembro que minha professora falou assim, você é maluco de fazer engenharia? Você vai morrer de fome. e hoje a nossa profissão é uma profissão que ela não é talvez tão demandada, né? É uma profissão que a gente está concorrendo com finanças, a gente está concorrendo com muitas outras indústrias que a gente deixou de ser atrativo. Como é que você olha esse pilar de pessoas, e tanto na Ausenco como na implantação de projetos, e para absorver já essas boas práticas? Aí são dois desafios. Né? Tem um desafio de não ter mão de obra e talvez eu não tenha mão de obra qualificada. Como é que você enxerga isso hoje? Esse continua sendo o nosso desafio do setor. Né? A gente ainda não conseguiu endereçar essa questão. Né? Eu acho que sim. Isso parte muito desde lá da formação. Né? Eu acho que muitas vezes as escolas elas ainda estão aquém do momento que a gente está de mercado. Né? Então, muitas vezes você vê estudantes ali formando, né? E assim, uma base muito boa, técnica, né? Mas ainda faltando, né? Ainda importantes elementos ali de inovação, de tecnologia. Mas eu acho que as empresas elas têm se preocupado muito com isso, né? Isso está na agenda de todo mundo. Né? Existem programas de formação dentro das empresas. Lá na Ausenco a gente tem um programa de trainee super legal, que roda todas as áreas. Né? O meio privado fazendo papel do meio público agora. A gente precisa fazer. Né? Acho que nas empresas também tem muita oportunidade. O importante que eu vejo, né? Assim, eu vejo muito dos estagiários, aprender e diversificar. Né? Precisam aprender ali colocar em prática, o máximo possível, colocar em prática também, né? Para que a gente consiga suprir um pouco essa necessidade, porque realmente hoje em dia o mercado é muito competitivo, né? O mercado todo está crescendo, né? Então, assim, a demanda de recursos é
geral no setor. E a gente ainda compete com outros setores, Sim, né? sim. Que às vezes, né, são muito mais sexy, né? O setor de tecnologia, né, inteligência artificial. E quem vai querer ir para a Mongólia, para a Tanzânia? Pois é, ninguém vai querer ir para a Mongólia passar menos 55 graus de frio lá. Não é? Não é? Assim, acho que se a gente olha em implantação de projetos, tipicamente vai estar em área remota, né? Sempre. Tá Normalmente. então, Normalmente. acho que A gente tem uma sorte muito grande de estar aqui em Belo Horizonte. Não é? Mas normalmente é lugar remoto, né? Difícil. A gente vê isso no Pará, né? A gente vê a quantidade de projetos que tem que... Exato. É muito difícil a gente chegar. Tem que atravessar Rio. Agora, explorando esse ponto, né? Você que teve uma carreira que teve diversos aprendizados, né? E parece que até foi muito bem pensada, né? O que você deixaria de recado para nossa... Ou recado ou conselho, né? Para nossa audiência? O que você faria de novo na tua carreira, né? Assim, passou por N decisões, né? Uhum. E o que talvez você faria diferente? Acho que 2 pontos, deixar de aprendizado. Então... Momento agora, Maria Gabriela, né? O que o Alex Pererman, assim, deixa... né? Pô, isso eu faria de novo porque deu muito certo. Pô, isso eu não faria porque fui ansioso aqui nessa tomada de decisão. Olha, eu acho que eu sempre... eu nunca tive medo de assumir desafios. Acho que talvez isso foi um dos grandes propulsores aí da minha história, né? Vamos para Gana? Vamos. Vamos para Mongólia? Vamos. Né? Vamos para Tanzânia? Vamos. Então, assim, eu acho que a gente precisa assumir, né, grandes desafios, né? Porque é aí que a gente aprende. Fora da nossa zona de conforto, é onde a gente mais aprende. O nome já diz, é desconfortável. Né? Muitas vezes você está numa situação desconfortável, mas é justamente onde a gente aprende, onde a gente cresce. Então, acho que esse foi talvez assim, um dos grandes aprendizados que eu tive. Né? E à medida que você vai sumindo desafios, cada desafio que você, né, vai enfrentando, eles vão ficando mais gerenciáveis. Sim, né? Você tem mais contexto, né? Você tem mais repertório, né? Exatamente. O que eu não faria, poxa, eu não sei, cara. Eu acho que nessa confusão toda assim, da minha jornada, eu acabei deixando um pouco a área acadêmica, talvez um pouco mais de lado. Assim, eu nunca tive muito tempo. Então, assim, eu queria fazer um MBA, eu não conseguia, não tinha tempo. Que eu acho também que é muito bom. Assim, eu acabei suprindo essas necessidades na prática, na né? prática, né? Estudando também por conta própria. Então, assim, eu leio muito, né? Gosto muito de ler e tenho compartilhado muito esse conhecimento. Escreve muito, né? Então, eu escrevo muito sobre livros, né? Então, acho que você precisa de ler. Eu li todos aqueles livros, são livros fantásticos. E eu resolvi compartilhar isso um pouco, esse conhecimento. Mas acho que assim, se você pegasse o Alex, o Alexandre, há 25 anos atrás, talvez eu tivesse colocado um pouquinho mais de tempo, assim, de ter feito talvez um mestrado, um MBA, uma formação ali talvez um pouco mais acadêmica, porque ajuda muito também, ajuda na prática. Né? Eu aprendi muito na prática, mas ali, né, sempre sofrido. Ou seja, se eu saio da minha zona de conforto, né, como é que eu tenho um embasamento mais exatamente, exatamente. Pra ter? Cara, eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com o Alex. Nem parece, né? Gustavo, senti sua falta, mas foi bom pra caramba esse bate-papo com o Alex. Gustavo fez falta aqui, mas a gente entende, né, Gustavo? Eu fiz aqui o meu resumo, tá, Alex? Assim, na verdade, eu quero trazer o que eu aprendi hoje, assim, o que foi útil pra mim. Tem coisa pra caramba, bate-papo incrível. Estamos aqui com o Alex Pererman. Alex, né, hoje, né, como VP da Ausenco. Muito obrigado pela parceria de sempre. Alex tem mais de 25 anos de experiência, exatos 25, né? Começou a carreira na área técnica no Cefet, então, para quem tem dúvida, vem para engenharia. Vide aqui o exemplo do Alex, né? Uma carreira de sucesso. Começou, né, carreira na Anglo Gold, como seu avô, né? Trouxe um pouco de nostalgia, né, do seu começo de carreira. Já trabalhando com modelo 3D e fazendo 4D, e, quiçá, uma POC, isso em 2001, né, Alex? E tinha Digital Twin na época também já. Ou seja, quem está com receio de implantar, começa, pessoal, porque já tem tempo de mercado.
E aí teve uma carreira que você falou aqui, né, cara? Você sempre assumindo novos desafios, né? Foi para Mongólia, foi para Tanzânia, né? Ou seja, e acho que o que foi legal de cada trajetória que você contou muito bem, você soube buscar o que era valor em cada momento da sua trajetória. Isso fez parte do seu crescimento, né? Quando você assumiu já na cadeira já mais executivo, né, você conseguiu ter mais repertório para tracionar. Depois a gente foi para uma linha de entender ali quais eram os desafios de produtividade, time to market. E você trouxe a comunicação como um fator de sucesso, ou seja, como que a gente consegue dar clareza entre os atores, né, de um grande projeto. E aí trouxe um outro ponto que eu achei muito legal, né, da competição, ou seja, como que nós, enquanto um projeto de capital, a gente não enxergar a gente como competidores, então tá aqui vieram partners e a Ausenco prova disso, né? Como é que a gente colabora melhor para um projeto de capital. Parceria ganha-ganha. Parceria ganha-ganha. Você falou sobre a transição energética, então aqui um novo boom, super concordo com você, então o Brasil está bem posicionado. Muito bem posicionado. A gente está abrindo novos mercados, né? E aí o que a gente precisa, na verdade, é trazer novas formas de pensar e fazer, né? E a transição ela virou premissa para o mercado, né? Então demanda muito mais engenharia, demanda muito mais cognição para fazer diferente. A gente falou bastante sobre os desafios das tipologias mineradoras, né? O que uma major tem de desafio, o que uma minor tem, o que uma junior tem. Então, como que a gente consegue trazer essas boas práticas? Então, a major ela tem muito uma visão de governança e tem que ter, mas a minor e a junior ela precisa ter ali mais otimização, mais agilidade, e são pontos que a gente consegue agregar valor para eles. Falamos sobre mão de obra, né? Então, acho que é um desafio do nosso setor, então um convite para quem puder vir aqui para o nosso setor, né? Tem muita oportunidade. Incentivar as escolas, formar mais alunos. Formar mais alunos. Mais escolas. Conexão, né? Acho que essa conexão do que o mercado precisa com o que a academia está formando. Está aí o C2 Hub também com essa conexão com universidades e parcerias. Vamos decolar esse assunto. E acho que foi legal, entrando no capítulo final, assim, o que o Alex, volta para o Alex do passado e fala, né? Então, você ali assumindo novos desafios sempre, né? Então, acho que o legal de quando você assumiu, sempre buscando aprendizado, por mais que você falou que tem essa visão da academia. Um eterno aprendiz. Eterno aprendiz, então a curiosidade. Tem que aprender o tempo todo. E aí acho que sai da zona de conforto. Então fica aí para mim esse último aprendizado que sempre, assim, o Davi fala muito, né? Estar na zona de potência. Para estar na zona de potência, eu tenho que sair da zona de conforto. Exatamente. Bate-papo incrível. Legal Poderia demais. ficar aqui mais muito tempo. Alex, passa a palavra para você. O que foi útil para você hoje? Assim, o que ficou para você em relação a esse Veroncast com a gente? Que primeiro de muito, né? Que eu gostei pra caramba desse bate-papo, pessoal. Não, Bruno, muito legal. Eu gostei também bastante do bate-papo. Eu acho que sempre a gente acaba fazendo uma boa reflexão, né? As conexões. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que eu tive uma história bem rica, graças a Deus. Com muitos desafios, muito aprendizado. Eu acho que assim, essa possibilidade da gente fazer essa reflexão é muito bacana. Eu acho que uma coisa que nessa reflexão o que eu penso é que a gente tem muita oportunidade aqui no Brasil. Acho que o Brasil é um país extraordinário. Essa questão de transição energética, por exemplo, vem abrindo novas oportunidades, né? Colocando o Brasil como ali um hub, né, mundial para a transição energética. Então, a gente produz todos os metais né, que é necessário, terras raras, lítio, níquel, cobre e muitos outros. Né? Acho que a gente tem tudo aqui. Né? A gente começou a acelerar esse desenvolvimento. Vem colocando a gente como um país né, exportador desses minerais. Eu acredito muito que em alguns anos a gente também vai começar a produzir aqui, né? Sim, verticalizar a nossa carteira. Verticalizar essa carteira. Eu acho que isso, vai pra indústria, principalmente agora que a gente tem uma matriz energética cada vez mais verde, né? Cada vez mais limpa. Já começou a atrair, por exemplo, data centers para vir para o Brasil. Traz de desenvolvimento, certo? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade enorme aqui. Então, acho que essa reflexão fica muito do que a gente discutiu aqui hoje. Acho que cada vez mais... Eu sempre vejo o copo meio cheio. Né? Ou seja, oportunidade pra caramba. Eu acho que tem oportunidade pra caramba. Né? Para todo mundo. E o que a gente fala, essa questão, né? A colaboração, a parceria entre as empresas, para oferecer soluções né? para os clientes
que possam criar mais valor, né, num modelo de ganha-ganha, onde que todo mundo ganha. Né? Eu acho que fica um pouco isso aí, eu acho que da nossa conversa aqui hoje. É parar de olhar o copo vazio e falar, a gente tem produtividade baixa, a gente tem... Cara, não, vamos para cima, vamos entregar exatamente. valor, vamos fazer engenharia. Vamos fazer diferente, vamos fazer melhor. O lema de vocês, né? Find a better way, ou seja... Find a better way. Né? O que a gente Esse consegue... lema é muito legal da Alzenco. O nosso lema, né, na colaboração da Veron, de ter excelência, né, como serviço, ou seja, é isso. Acho que a gente está na mesa. Deixo para vocês aí, né? Deixa o que foi útil nos comentários. Indique também, pessoal, quais outros, né, parceiros igual Alex Perelman aqui da Alzenco que vocês gostariam de ter conosco e que bate-papo incrível. Alex, meu muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Valeu, Bruno. Nos vemos, pessoal. Nos vemos. Obrigado. Abraço, pessoal. Este episódio contou com o apoio da Veron Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veroninstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Veroncast é uma produção da Veron Partners e da Veron Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Veron Partners e a Veron Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.